Olá, alunos do 7º ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre cadeia alimentar. Bora lá comigo conferir. O que é a cadeia alimentar? É uma sequência de interações entre diferentes organismos, conforme a gente observa aqui, ó, nesta animação, onde um ser vivo vai estar servindo de alimento para o outro. É uma relação de alimentação, ou seja, a absorção de nutrientes e energia entre os diferentes seres vivos que estão aqui. Então, resumidamente, cadeia alimentar é a transferência de matéria e energia que se dá entre os diferentes organismos de um determinado ecossistema. Quais são os componentes de uma cadeia alimentar? São os organismos produtores, são os consumidores e os decompositores. Cada um deles representa um nível trófico, ok? Os produtores são os organismos autótrofos, porque eles têm capacidade para produzir o próprio alimento. Então, por isso que eles são chamados de produtores ou seres autótrofos. Logo, nós temos os consumidores. Os consumidores são organismos autótrofos? De jeito nenhum. Os consumidores são organismos heterótrofos. Eles não têm capacidade de produzir o próprio alimento, eles dependem do outro para se alimentar, ok? Então, aqui nós temos 3 consumidores. O primeiro consumidor, que é a borboleta, que vai se alimentar do ser autótrofo, que é a planta. O sapo, o segundo consumidor, que vai se alimentar do primeiro consumidor. E a cobra, que é o terceiro consumidor, que vai se alimentar do segundo consumidor. Então, esses 3 consumidores aqui, eles são organismos heterótrofos ou heterotróficos, que não produzem o próprio alimento, mas que necessita do outro para obter a alimentação deles. Mas não encerra aqui a cadeia alimentar. Ela termina onde? Nos decompositores, que são organismos microscópicos que vão estar fazendo o quê? A decomposição da matéria orgânica e logo se reinicia o ciclo da cadeia alimentar novamente, ok? Então os produtores, olha eles aqui representados nessa planta, são os seres vivos que fabricam o seu próprio alimento. Através do quê? Através do processo da fotossíntese, que é um processo exclusivamente das plantas, dos seres autótrofos, que realizam então esse processo para se alimentar e também servir de alimento para outros seres vivos. Estamos falando dos produtores, organismos autótrofos. E os consumidores são aqueles que não produzem o próprio alimento, eles não têm essa capacidade. Por isso eles necessitam buscar o alimento deles em outros seres vivos. Então os consumidores, eles são chamados de organismos heterótrofos. Então olha aqui um esqueminha, um outro esquema, né? Aqui de cadeia alimentar, né? O produtor, primeiro consumidor, né? Que é um ser herbívoro. O segundo consumidor que vai se alimentar do primeiro consumidor, e nós temos aqui essa ave que vai se alimentar do segundo consumidor, ela sendo, portanto, o terceiro consumidor. E logo, né, os decompositores vão realizar a decomposição de toda essa matéria orgânica aqui no final da cadeia alimentar, ok? Então, na cadeia alimentar, a matéria e a energia tem início sempre por onde? Pelos produtores e termina sempre nos decompositores. E as setas vão indicando, né? Elas vão indicando, então, quem que vai se alimentar de quem aqui. Os decompositores, eles se alimentam da matéria orgânica em decomposição a fim do quê? A fim de obter a energia, os nutrientes que tem, né, em cada organismo. E o que eles vão fazer? Eles vão transformar a matéria orgânica em inorgânica. E daqui vai ser reutilizado novamente, né, para o ciclo, então, recomeçar. Então, olha aqui um esqueminha de cadeia alimentar, fitoplâncton, né? São algas marinhas que vai servir de alimento aqui para este camarão, logo ele vai servir de alimento para o pinguim e o pinguim vai servir de alimento para a foca. E nós temos aqui ao lado uma teia alimentar, o exemplo de uma teia alimentar, onde são várias teias alimentares juntas, tá? Várias cadeias alimentares de um ecossistema, então passa a se chamar de teia alimentar. Neste vídeo nós falamos sobre cadeia alimentar. Espero que você tenha gostado. Até breve!